Amados e queridos irmãos, com muita satisfação eu vos saúdo com a paz do Senhor. Eu quero na manhã deste dia poder passar para você uma mensagem de Deus para o seu coração, que está em Levítico, capítulo número 6 e o versículo de número 13. Lá está escrito: porque o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Meus amados irmãos, é uma ordem de Deus para que o fogo permanecesse. É uma ordem de Deus para que o fogo fosse mantido, preservado e alimentado pelos sacerdotes. Porque o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Mas por que o fogo tem que arder? Por que o fogo tem que estar aceso no altar e não se apagar? Em primeiro lugar, porque o fogo foi aceso por Deus. Se o fogo foi aceso por Deus, não pode ser apagado. Se o fogo foi aceso por Deus, precisa ser mantido, preservado e alimentado pelo sacerdote. A chama que acendeu no altar foi Deus. No capítulo 9 e o versículo 23 vai dizer que Deus foi quem acendeu fogo sobre o altar. Veja que Deus só queria que o fogo fosse mantido, preservado e alimentado. Se Deus acendeu, era para que o fogo permanecesse. No dia de Pentecoste, a partir do capítulo 2, a Bíblia vai dizer que Deus acendeu a chama pentecostal no coração dos cristãos. Então Deus quer que esta chama venha a ser mantida, preservada e alimentada pela igreja. Porque a mesma ordem que Deus deu para Moisés, lá no Antigo Testamento, o Senhor de uma forma diferente deu para a igreja, mas aperfeiçoando, de maneira que lá em Efésios capítulo número 4, verso número 13, o Senhor está dizendo: não entristeça o Espírito Santo, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. É Paulo, através de Deus, falando isso para a igreja. No capítulo 5, versículo 18, a ordem continua: não se embriagueis com o vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, lá está Deus, através de Paulo, falando à igreja: não deixe a chama se apagar, ou não extingueis o Espírito Santo. Então a ordem para que o fogo venha a ser mantido, preservado e alimentado continua. A chama do Pentecoste, a chama do primeiro amor, a chama do Espírito Santo, quem acendeu na tua alma foi o Senhor Jesus. Então o fogo não pode se apagar, porque foi Deus que acendeu a chama. Em segundo lugar, por que o fogo não pode se apagar? Porque é um sinal de que Deus está sobre o altar. Um altar apagado é um altar sem vida. Um altar apagado é um altar sem Deus. Um altar apagado é sinal de que o sacerdote não está em comunhão com Deus. Porque o altar é lugar de sacrifício. Deus queria sacrifício contínuo. E aquele fogo sobre o altar sinalizava de que Deus estava sobre o altar. Deus estava no ministério do sacerdote. Deus estava esperando sacrifício contínuo. Então era um sinal de que Deus estava sobre o altar. Porque o fogo simbolizava a presença de Deus. O fogo sempre foi uma indicativa de que Deus estava no meio do povo. No capítulo 15 de Gênesis, versículo 17, Deus aparece a Abraão através do fogo. No capítulo número 3 do livro de Êxodo, Deus aparece a Moisés através do fogo. No capítulo de número 18 do livro de 1 Reis, Deus vai provar para os 850 profetas de Baal que o Deus que responde por fogo é o Deus verdadeiro. E Deus vai responder por fogo através da oração de Elias. Então o fogo sempre é uma indicativa de que Deus está no meio do seu povo. No dia de Pentecoste, quando o Espírito desceu e todos viram línguas repartidas como que de fogo que pousaram sobre cada um da cabeça deles, todos os israelitas viram que o mesmo fogo que apareceu aos israelitas no Monte Sinai, quando Deus entregava a lei ao seu povo, estava sobre a cabeça dos que estavam falando em línguas estranhas. Foi uma forma deles reconhecerem de que Deus estava no meio deles. Se você deixar a chama se apagar, se você deixar o fogo se apagar, como é que o mundo vai reconhecer que Deus está sobre você? Como é que tu vai refletir a glória de Deus através da sua vida? Como é que as pessoas vão enxergar a face de Cristo, a face do Senhor na tua vida? É necessário que este fogo seja mantido. É necessário que este fogo seja preservado. A chama pentecostal precisa ser preservada para que o mundo veja em você a face de Deus, a glória de Deus, e queira estar mais perto de você. Em terceiro lugar, por que o fogo não pode se apagar? Porque um altar sem fogo
é um altar sem vida. Um crente que não tem a chama do Espírito Santo é um crente triste, um crente fraco, um crente que não tem coragem, um crente medroso. É um crente, irmãos, que você olha para ele e você vê o desânimo de longe. Mas um crente que tem a chama do Espírito na sua vida, ele é um crente alegre, é um crente feliz, é um crente entusiasmado, é um crente dinâmico, é um crente abençoado. Ele tem vida, ele tem fogo, ele tem presença, ele tem glória, ele tem poder de Deus, ele tem sacrifício contínuo, ele tem adoração, ele tem louvor, ele tem testemunho, ele tem tudo aquilo que Deus quer para ser glorificado. Não deixe a chama se apagar. O fogo tem que arder. O fogo tem que permanecer aceso continuamente no altar e não deve ser apagado. Que Deus abençoe e que o Senhor possa, através desta mensagem, reacender a chama do avivamento dentro do seu coração, em nome de Jesus.